Olá meus amigos, voltamos com mais outro vídeo do nosso canal e venho falar sobre um livro muito interessante que é o meu favorito, que é Mentes Sombrias, que é pouco conhecido assim, porque só tem o primeiro volume traduzido aqui no Brasil, né? E não se tem muito conhecimento sobre ele. É uma história muito boa e sugiro muito que vocês leiam ele, que fala justamente sobre um mundo totalmente não vou dizer utópico, ela é bem diferente, né? É ficção científica também, né? Pra quem não gosta também, mas não vai, pode tirar o vídeo, quem gosta, né? Pode continuar. E nesse mundo, uma doença assola todos os jovens e crianças, contaminando em massa. E por consequência, por causa dessa doença, muitas pessoas pegavam ela, ela aparecia os sintomas e morria sei lá, em 3 segundos, 5 segundos. É uma doença que se alastrava, se contaminava e destruía a pessoa em questão de segundos. E como eram só os jovens que estavam pegando, só 2% dos jovens de todo o mundo, ou de todo o país, eu não lembro bem se especificaram, morreram por causa dessa doença. Só que esses 2% que sobreviveram começaram a adquiriram poderes por causa disso. E eles foram classificados em o primeiro a base, né? São os verdes, depois vinham os azuis, depois vinham os, os amarelos, depois os vermelhos e os laranjas, que são os mais perigosos, do topo da pirâmide. Os jovens que eram verdes eram super inteligentes. Os azuis tinham telecinese. Os dourados ou amarelos, dourados é retratado no filme, mas no livro são os amarelos, tinham a capacidade de controlar a eletricidade. Os vermelhos tinham o controle do fogo. E os laranjas controlavam a mente. E como os vermelhos e laranjas e até mesmo os amarelos eram muito perigosos, eles muitas vezes eram mantidos em segredo. A maioria deles morreram, principalmente os laranjas, que não podiam ser controlados, né? No caso, eles controlavam, então eles eram exterminados sem pensar duas vezes. E por causa disso, muitos adolescentes foram mandados para uma espécie de campo de concentração, onde as famílias achavam que estaria curando eles dessa doença, seria melhor para elas lidarem com essa doença e tal. E muitos desses jovens que sobreviveram, receberam seus poderes, foram para os campos de concentrações. E lá foram divididos pelas suas cores, né? Os verdes faziam geralmente ajustes de alguma tênis, alguma coisa relacionada para utilizar, ser mantido na linha, utilizar os seus dons de uma forma correta, digamos assim. Os azuis também faziam parte da manutenção da infraestrutura. Os amarelos quase não tinham, eram 1, 2 e olha lá, eu não vi tanto assim. Os vermelhos foram praticamente quase erradicados, mas os únicos que sobreviveram, foi mostrado no filme, até mesmo no livro, que eles foram usados como, digamos, cão de guarda. Eles utilizaram, mas na frente eu vou explicar. Os laranjas até agora só foram relatados até agora que apareceram no livro 2 pessoas. A Ruby, que é a protagonista, e o Clancy, que é o vilão, né, da história. Ainda não é vilão, calma lá. Né? A Ruby, que é a protagonista, meio que recebeu o seu dom, e como ela sobreviveu à doença, ela foi classificada como laranja. Ela podia controlar as mentes. Só que muito assustada depois disso, ela foi correndo até os pais dela pra dormir com eles, né? Porque achou que fosse apenas um pesadelo. Mas acidentalmente ela se apagou da mente dos seus pais. E no outro dia, quando acordou, eles não lembravam dela. E achavam que fosse uma criança assustada e tal. Tanto é que os adolescentes, como era raro, eles eram imediatamente levados para o campo de concentração. Que foi o caso dela, né? Quando os pais delas, que não se lembravam dela, viu ela, mandaram para o campo de concentração lá, para que ela fosse
protegida, cuidada, alguma coisa assim. E a polícia lá levou ela e tal, e passou muito tempo lá nesse campo de concentração. Ela fez até uma amiga verde e tal. E no dia de admissão, um laranja foi detectado no meio do grupo de crianças que foram com ela. E ele tentou fugir, se rebelar, mas foi morto. E desde então ela descobriu que os laranjas não podiam se rebelar, eles são severamente exterminados. E como ela era laranja, ela precisava achar uma forma de conseguir lidar nesse campo de concentração com essas pessoas. E foi no dia da seleção, quando ela tinha acabado de entrar nesse campo de concentração, o teste dela que ela fez deu laranja, que eles conseguem detectar a cor da pessoa, que tipo de poder ela tem através dessa doença e tal. E foi laranja. Só que ela, antes de ser completamente, entenderam? Ela conseguiu controlar a mente do médico e para fazer um falso verde. Foi classificada e foi recolocada, né, com os verdes. Mas era notável, né, que ela não conseguia manter esse disfarce por muito tempo. As pessoas já estavam começando a questionar o porquê dela ser tão burra comparado aos verdes, né, porque os verdes têm super inteligência e tal. Enfim. Ela ficou por muito tempo nesse campo, né, até que conseguiu encontrar uma médica, por um acaso, assim, ela conseguiu encontrar uma médica, um acidente, né, que teve em relação aos seus poderes. Ela encontrou uma médica e tal, que prometeu ela ajudar. Ela se juntaria à Liga das Crianças, que era um grupo formado desses adolescentes com poderes, para lutar contra esse governo tirano. E ela, a princípio, aceitou fazer parte da Liga das Crianças. E até foi com ela, conseguiu fugir do campo com ela, né? E um outro garoto lá, que era o Martin, eu lembro, acho que lembro do nome dele, era Martin. E ele era um vermelho. Então, no filme não retrata ele bem, mas também ele ficou por pouco tempo, né? Nem precisava mesmo, assim, demonstrar Martin. Então, ela foi com a doutora, né? Fugiu no carro, conseguiu. E no meio do caminho, ela meio que tentou fugir da doutora, né? Ela se escondeu num posto e tal, ficou por um tempo. E foi nesse mesmo lugar que ela encontrou uma amarela, né? Viria a ser uma criança, né? Mais nova do que ela, e depois de tantos anos, ela já tinha, sei lá, uns 16, 17 anos, por aí, eu não lembro bem assim de cabeça. E ela encontrou uma menina, que era amarela. E ela, tipo, não sabia bem como eram os amarelos e tal. Ela nunca sabia o que eles podiam fazer e tal, essas coisas. E essa menina era justamente Zu, né? Que era... Ela usava luvas amarelas pra impedir que ela eletrocutasse todo mundo e perdesse o controle, já que essas crianças não tinham um pingo de ensinamento, essas coisas. E Zu, assustada, né, fugiu. A Ruby foi atrás dela e tal. Encontraram a van, que depois de um tempo ela sabia que os donos da van, que estavam usando a van, era o Liam, que era um azul, e o Bolota, que era um verde. Ela logo fez amizade com a Azul, que era uma criança que era muito carinhosa, amorosa e tal. Gostava de uma boneca e tal. Simpatizou muito rápido com a Ruby. Bolota também fez logo amizade com ela, por ser verde, sempre inteligente também. Ele logo entendeu que ela é uma laranja e não uma verde. O Liam, né, que é mais pra frente a amizade foi melhorando e se tornou o par romântico dela, né? Até que juntos, né, eles fizeram uma fuga e tal, dessa doutora da Liga das Crianças. O Liam falou que as Ligas das Crianças não passavam de uma fachada, que eles ensinavam essas crianças para matar severamente outras pessoas e puni-las. Então, nessa fuga e tal, eles encontraram um refugiado, digamos assim, uma aldeia de refugiados. Eles ficaram lá por um bom tempo e Ruby conheceu Clancy, que era rapaz educado e tal, e era um laranja, ou seja, ela não tinha conhecido nenhuma outra laranja além dela. E foi logo fazendo amizade, né? Porque cada um e seus amigos, cada um também foram separados. O Bolota ficou com os verdes, o Liam ficou com os azuis, a Azul ficou com
os amarelos, que também eram muito educados com ela, que ajudavam ela, ensinavam os poderes para ela e tal. E foram foram dividir suas tarefas, cada um fazia alguma coisa naquele campo, uns plantavam, outros colhiam e tal. Ficou assim por um bom tempo. Até que Clancy, né, pelas costas deles, né, meio que tentou. Sabe aquele lance de pegar mulher casada? Então, ele tentou investir na Ruby de uma maneira errada, que iria puxar na memória dela, invadir a mente dela sem que ela percebesse. Mas num certa vez ele passou dos limites e conseguiu entrar por um breve momento na mente dela. Ela recusou, saiu e fugiu, né, dele, foi até a cabana de barraca dela, né? Só que isso já era tarde, o Clancy já sabia como apagar as memórias, reformular as memórias, que até então ele não sabia, ele só controlava a mente das pessoas para obrigar elas a fazer o que ele quisesse. E com isso, a Ruby ficou furiosa, todos os amigos dela ficou furiosos, estavam planejando sair até daquele campo de refugiados, porque já tinham abusado da linha do limite, passaram da linha do limite também, né, o Clancy. Só que o Clancy trabalhava para o governo, ele era filho do presidente, que comandava todo o centro todo o campo de concentração dos jovens e tal. E foi aí que ele conseguiu, que ele mandou a localização, chamou todos os policiais e a operação tática que chegaram naquele campo de refugiados, destruindo tudo, pegando todas as pessoas, aprisionando, até mesmo matando. E adivinham quem fez isso? Então, os vermelhos, que atacaram, incendiaram tudo, a comando, né, do próprio Clancy e do próprio, pelas ordens, né, dos seus superiores, que eles eram alienados desse tipo. E o Bolota quase morreu queimado. Nossa, teve tanta coisa, vocês têm que ler esse livro, porque ele é muito bom, ele detalha melhor as coisas, né, porque é um vídeo breve, né, sobre essas coisas. Mas a Ruby conseguiu resgatar o Bolota pela Liga das Crianças. Ela convocou a Liga das Crianças porque tinha um sinalizadorzinho que ela levava, né, com ela, que a doutora tinha dado para ela. Ela carregava, né, e apertou o botão chamando a Liga das Crianças. A Azul conseguiu fugir, né. A Ruby falou para ela ir junto com as outras crianças, as pessoas que estavam conseguindo fugir do campo de refugiados e do ataque, né. Ela foi mandada junto com as outras para ser melhor protegida, né, para não ser pega pela Liga das Crianças também. E a doutora chegou, pegou todos os amigos dela e levou para um centro de tratamento, né, porque o Bolota estava todo queimado, estava todo mundo lascado. E depois de um tempo, a Ruby entendeu mais como funcionava a Liga das Crianças e tal. E no final ela foi ver o Liam lá na cama dele. Fazendo isso, ela meio que apagou todas as memórias que ele tinha dela. Apagou tudo e ele, sem lembrar mais quem era ela, sem lembrar qual era o motivo que ele estaria ali, a doutora liberou para ele, fazendo com que o Liam saísse da Liga das Crianças e fugisse. Eu não sei o que aconteceu com ele depois, tem que ver o livro 2. O problema é que o livro 2 só tem em inglês. Até lá vai demorar, né, para entender. E enquanto isso, o Bolota estava sendo tratado e cuidado pela Liga das Crianças com os remédios ideais, né, para salvar ele. E a Ruby só estava na Liga das Crianças por causa dele, assim, ficava lá a maior parte do tempo, porque era um lugar ideal, né, porque até agora ela foi traída em todos os pontos. Ela foi maltratada em todos os pontos, e a Liga das Crianças era a única que, mesmo sendo arma, era o único lugar que tratava ela bem, né? Ela era respeitada por ser uma laranja. Ela era igual com o Clancy. Ela conseguiu enfrentar ele por um bom tempo, mesmo eles tendo mais controle das habilidades. E era mais especial que ele, porque ela conseguia manipular a mente das pessoas muito melhor que ele. Aí teve até uma cena icônica da vez que ela acidentalmente entrou na mente de uma caçadora, né, de crianças, e fez com que ela andasse sem parar rumo à floresta. Não importava a fome, a sede, ela continuava a andar até morrer. Me pesar dessa parte, mas é assim mesmo. E conseguiu, depois de um tempo,
né, permanecer nisso. Ela conseguiu ser até mesmo, eu li um pouquinho do 2, do volume 2, e ela conseguiu até mesmo ser líder do próprio esquadrão dela, né, do próprio esquadrão de adolescentes. Eu acho que tinha uma azul, tinha uma verde, eu não lembro bem, porque eu só li o comecinho e um pouquinho da sinopse do 2, né. Então foi isso, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Dê o like, se inscreve no canal, né, para ajudar, e compartilhe para divulgação. Muito obrigado e até o próximo vídeo.